gente, meu nome é Kaline, é um privilégio para mim estar aqui com vocês e hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre o que fazer quando os nossos planos mudam. Se você já passou por isso ou talvez esteja passando agora, fique aqui comigo até o final desse vídeo, que com certeza o Senhor vai falar muito aos nossos corações, como o Senhor está falando ao meu coração ainda. Em Êxodo 4, versículo 10 ao 12, eu vou ler aqui o que tem no versículo, mas antes, esse versículo ele fala um pouco sobre a história de Moisés e como que o Moisés se comportou diante de Deus depois de ter um encontro sobrenatural com o Senhor. Ele teve aquele encontro incrível, aquilo que a gente anseia tanto por ter, uma experiência que ele nunca tinha tido com o Senhor na vida dele. E no versículo 10, de Êxodo 4, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Em Isaías 41:10, é muito lindo, o Senhor fala assim pra gente: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meu Deus, que promessa linda que o Senhor nos dá. E hoje eu quero te dizer: não tenha medo quando os seus planos mudarem, quando algo ocorrer fora do esperado. E você pode estar pensando assim: Kaline, mas como eu vou fazer isso? Como que eu posso não ter medo diante de tudo que tem ocorrido? Deus nos fez completos nele e Deus nos fez livres nele. Talvez você esteja pensando: os meus planos mudaram. Eu não contava com essa pandemia, eu não contava com essa demissão, eu não esperava por essa traição. Não sei, pode estar acontecendo diversas coisas que fizeram com que você saísse daquele plano inicial que você tinha feito. Em Marcos 5,36, o Senhor nos diz: não tenha medo, somente creia. E essa é a primeira coisa que nós temos que fazer quando os nossos planos mudam. Não tenha medo. O Senhor, ele é muito simples. O Evangelho de Jesus, ele é simples. Não tem como ser mais simples do que isso. Não tenha medo, somente creia. Não é o exterior que vai trazer vida, mas a própria vida de Deus pulsando dentro de nós. Você nasceu para Ele e Ele está com saudade de você. Não tem nenhum sucesso que se compare a viver uma vida com Deus. E quando eu falo isso, não é porque eu acho errado fazer planos, estudar, almejar o crescimento. Pelo contrário, eu acho que isso é super correto, super coerente. A gente realmente tem que buscar mesmo o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Mas quando eu falo isso, que não há nenhum sucesso que se compare a viver uma vida com Deus, eu quero dizer: não deixe que isso se torne o centro da sua busca. Em Mateus 6,33, Jesus diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É como se Deus estivesse dizendo: filho, foque em mim. Não há novo de Deus sem que a gente deixe no meio do caminho aquilo que não é de Deus para nós. Não há avivamento quando não há arrependimento. Nós conhecemos a história de Davi, né? A história de Davi é uma história muito conhecida. A gente sabe como o Davi começou. Ele começou ainda como um jovem, ele teve várias experiências com Deus. Ele derrubou um gigante porque ele teve ousadia e fé no Senhor. Mas teve um momento da história de Davi que algo aconteceu diferente. Davi pecou contra o Senhor. E eu sempre ouvia falar que Davi tinha sido um homem segundo o coração de Deus.
Mas no meu íntimo eu não conseguia entender e eu questionava o Senhor. Eu questionei o Senhor isso durante muito tempo na minha vida. Eu falava assim para Deus: mas um homem segundo o teu coração, Senhor, como é possível isso? E o Senhor, ele respondeu a minha indagação. O Senhor, ele falou comigo quando eu li Salmo 51. Eu não vou ler o Salmo todo, mas eu recomendo muito que você leia esse Salmo. Leia o Salmo 51, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar profundamente ao seu coração, como ministrou ao meu. Mas eu vou ler algumas partes. Davi construiu esse Salmo depois de ele ter tido um encontro com o profeta Natã. Esse encontro ocorreu depois que o Davi cometeu adultério, com Betseba, como nós já sabemos e conhecemos bem essa história. No versículo, então, capítulo 51, versículo 7, Davi fala assim: purifica-me como isopor e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Meu Deus, a gente lê isso, a gente vê como o Davi estava arrependido. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi fala para Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Mais na frente, Davi fala ao Senhor: ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu te daria. Davi, ele era rei, ele poderia dar ao Senhor qualquer sacrifício ou holocausto. E ele fala isso para Deus: Deus, eu sei que não é disso que o Senhor se agrada, porque se fosse isso, eu te daria isso. Aí no versículo 17 ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando eu estava lendo esse capítulo e eu fui lendo esses versículos que eu compartilhei aqui, o Espírito Santo foi ministrando profundamente ao meu coração. Era por isso que o Davi era um homem segundo o meu coração. Não era porque ele era perfeito, ou porque ele não tinha pecados, ou porque ele nunca errou na vida dele. Mas era porque ele tinha um espírito quebrantado, um coração contrito. E isso o fez um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele rasgou o coração diante de Deus em humildade, em sinceridade e em verdade. E um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás. Em Colossenses 2,15, diz o seguinte: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com ele. A cruz de Cristo é o início da história. Você tem planos incríveis para a sua casa? Os planos de Deus são infinitamente melhores do que o seu. Você tem projetos incríveis no papel? Eu também tenho. Eu gosto muito de fazer planos e é por isso que eu estou compartilhando essa palavra hoje. Eu também tenho muitos projetos, mas os projetos de Deus, eles são infinitamente melhores. Eu estou aqui hoje para dizer: dê a Deus o controle da sua vida e convide Jesus para entrar em seu coração por completo, sem reservas, sem medos. Seja simples e lembre-se, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, assim, de forma resumida, a pergunta que fizemos no início do vídeo: o que fazer quando os planos mudam? Primeiro, não tenha medo, como diz lá em Marcos, creia somente. Segundo, dê o controle para Deus, se esvazie por inteiro, como fez Davi. Entregue-se e viva uma vida plena com Jesus, porque o Senhor, ele tem plenitude para nos dar, para dar para mim, para dar para você, para a sua família, em todas as áreas.
Era essa a palavra que eu tinha para compartilhar hoje. Que o Senhor continue ministrando ao seu coração. Tchau, tchau.